have seen the future of horror. His name is Clive Barker. Berserk e Hellraiser, o pacto de sangue que criou a mão de Deus. No mundo de Berserk, a esperança morre no exato momento em que o sol escurece. Kentaro Miura não criou apenas um mangá de fantasia sombria. Ele moldou um universo onde o sofrimento não é um acidente, mas uma moeda de troca espiritual. No centro desse pesadelo, 5 figuras governam o destino da humanidade, a mão de Deus. Mas esses seres não surgiram do nada. Para entender a origem desses anjos grotescos, precisamos olhar para o outro lado do mundo, para as mentes distorcidas de Clive Barker e seus cenobitas. Hoje, vamos mergulhar no abismo e descobrir como o clássico de horror Hellraiser serviu de molde para a criação da mão de Deus e dos apóstolos. Prepare o seu sacrifício. A causalidade já começou a agir. A chave para o inferno. Berrelite versus o cubo do lamento. Tudo começa com um objeto. Em Berserk, o Berrelite. Em Hellraiser, a configuração do lamento. À primeira vista, parecem artefatos inanimados, mas ambos possuem uma espécie de vontade própria. Eles não são encontrados por acaso. Eles encontram aqueles que chegaram ao limite absoluto do desespero ou da ambição. Eles são chaves dimensionais. A invocação é o ponto de convergência. Você não entra no inferno por acidente. Você é levado até lá porque o seu desejo gritou mais alto que a sua humanidade. Mas o poder tem um preço, e aqui entra o conceito do sacrifício. Frank Cotton, em Hellraiser, sacrifica sua alma e seu corpo em busca do prazer supremo que o mundo comum não pode oferecer. Griffith, no Eclipse, sacrifica o bando do Falcão para alcançar o seu sonho de ter um reino. Em ambas as obras, o artefato é o contrato, e o sangue é a assinatura. Design do grotesco. Cenobitas versus mão de Deus. A influência visual de Clive Barker no traço de Miura é inegável. É o que chamamos de horror corporal levado ao ápice artístico. Veja Void, o líder da mão de Deus. Ele não é apenas o chefe, ele é o filósofo do grupo. Seu design com o cérebro exposto simboliza que ele não mais sente com o corpo, mas processa a realidade através da causalidade pura. Seus lábios costurados são uma homenagem direta ao Chatterer, o cenobita que range os dentes na escuridão. É a negação dos sentidos humanos para dar lugar à visão divina. Onde Chatterer é o som da dor, Void é o silêncio do destino. Slan, a prostituta do vício, é a personificação dos temas de Barker, a fusão entre erotismo e agonia. Ela compartilha com a Female Cenobite aquela estética de couro e a ferida aberta e elegante. Um lembrete de que, para esses seres, a mutilação é uma forma de joia. Enquanto a Cenobite de Barker explora a carne, Slan transforma a luxúria em uma forma de adoração profana. Ela não quer apenas te matar, ela quer que você saboreie a sua própria destruição. Já o pequeno Ubik compartilha a silhueta de Butterball. Ambos representam a gula e o excesso, mas enquanto Butterball é movido pelo instinto cego da carne, Ubik usa sua aparência grotesca para flutuar entre as mentes das vítimas, manipulando visões e distorcendo o passado para forçar o sacrifício. Ambos usam óculos que parecem fundidos à pele, sugerindo que enxergam através de uma lente que nenhum humano suportaria. E embora Conrad seja mais discreto, sua sobriedade remete à frieza de Pinhead. Conrad é o pilar que sustenta o ritual. Ele não grita, ele apenas observa. Assim como Pinhead é o engenheiro que mantém as leis do Leviatã, Conrad parece ser a personificação da lei imutável que rege o inferno. Miura pegou o couro e o metal de Hellraiser e os transformou em carne divina e pesadelos teológicos.
Anjos para uns, demônios para outros. Exploradores nas maiores regiões da experiência. Anjos para alguns, demônios para outros. Essa frase de Pinhead resume perfeitamente a filosofia da mão de Deus. Eles são burocratas do sofrimento. Não torturam por maldade, mas porque para eles a dor e o prazer são indistinguíveis na escala da eternidade. O que Miura absorveu de Barker foi a ideia de que o corpo é uma prisão. Em Hellraiser, os cenobitas são ex-humanos que foram reconfigurados. Em Berserk, o eclipse é o processo de reconfiguração de Griffith. Quando ele emerge como Fento, aquela não é uma armadura, é a sua nova pele. É o ápice do body horror, a desumanização completa para atingir um estado de perfeição sombria. Para a mão de Deus, a humanidade é apenas uma casca que precisa ser quebrada para que o verdadeiro poder nasça. Existe uma burocracia no horror. Se você abre a caixa ou ativa o berrelite, você aceita os termos. Não se pode argumentar com uma lei da natureza. O Espaço Impossível. Maurits Cornelis Escher e o Labirinto. Para abrigar seres tão complexos, o cenário precisava ser igualmente impossível. Tanto Miura quanto os diretores de Hellraiser 2 buscaram inspiração direta na arte de Escher. O domínio da mão de Deus no eclipse é um labirinto de escadarias infinitas que desafiam a gravidade e a lógica. Uma transposição perfeita das ilusões de ótica de Escher para o horror. É o mesmo conceito do labirinto do Leviatã. O inferno aqui não é um poço de fogo clichê. É uma estrutura geométrica, infinita e fria. É o lugar onde o espaço físico termina e a agonia psicológica começa. Em ambos os casos, a resposta para o sofrimento é o infinito. O legado de Miura Kentaro. Miura não apenas copiou o Hellraiser, ele pegou o horror visceral de Clive Barker e o elevou ao patamar de uma tragédia grega épica. Ao entender essas inspirações, percebemos que Berserk não é apenas um mangá de luta, mas uma exploração profunda sobre os limites da humanidade e o preço que pagamos pelos nossos desejos mais sombrios. Miura nos ensinou que os verdadeiros demônios não vêm apenas de fendas dimensionais. Eles são invocados pelas nossas próprias mãos. E você, já tinha notado essas semelhanças? Qual membro da mão de Deus te dá mais medo? Comenta aqui embaixo e se inscreva para mais mergulhos no lado sombrio da ficção. Nos vemos no próximo eclipse.